que ela é boa, que a tua vontade é perfeita, Senhor, e que ela é agradável. Nós te oramos no nome de Cristo. Amém. Na aula passada, a gente chegou a ver o capítulo 5, que tratou dos 3 L's, que foi a questão da criação dos filhos no ambiente legalista, no ambiente licencioso e o verdadeiro ambiente que nós devemos criar aos nossos filhos, que é o ambiente de liberdade, né? Porém, quando a gente estava conversando sobre esses temas e discutindo, eu já tinha entrado no capítulo 6, que é justamente o capítulo quando vai falar sobre que nós e os nossos filhos somos, em primeiro lugar, filhos de Deus. E a nossa relação para com os nossos filhos deve ser baseada também no espelho da relação de Deus tem com nossos filhos. Então, à medida que eu fui falando do capítulo 5 e aplicando nessas 3 formas de criar, onde 2 são erradas e uma é a verdadeira forma de criar, que é a da liberdade, e aprendemos um pouco qual é a verdadeira liberdade cristã, né? Nós vimos isso também sendo aplicado à nossa relação com Deus e à nossa relação dos nossos filhos com Deus. Então, como a gente já tratou isso na aula passada, o capítulo 5 juntamente com o capítulo 6, nós vamos tomar como guia para essa aula de hoje o capítulo 7, que tem como título 4 princípios para a disciplina, né? Então, lembrando que quando nós vamos tratar desses 4 princípios, vocês têm que ter em mente tudo que a gente já pensou anteriormente, porque senão pode ser que fique alguns conceitos que a gente trate hoje como se fosse solto, mas você tem que entender dentro do contexto que a gente já aprendeu de liberdade na criação dos nossos filhos. Então, em primeiro lugar, assim como eu falei na oração, nós temos que entender que o ensino ou a disciplina dentro da nossa casa, ela deve vir da Escritura, porque se não vir da Escritura, não vai ser uma disciplina de sabedoria. Vai ser uma disciplina onde os conceitos do mundo têm tomado conta da nossa casa. E outra coisa, e outro alerta que a gente vai ter logo no início desse capítulo que o autor faz, é que não é que, na verdade, a disciplina ela é dolorosa. Mas nem tudo que provoca dor é disciplina, né? A disciplina, ela muitas vezes é dolorosa, mas nem tudo que é doloroso é disciplina, né? E o autor ele usa a figura dizendo, todo cachorro, né, normal tem 4 patas, mas nem tudo que tem 4 patas é um cachorro. Então, para a gente começar, quando discutir esse assunto de disciplina, fazer essa distinção. Não é porque está sendo doloroso para o meu filho ou uma punição está sendo feita que isso é uma verdadeira disciplina dada pela Escritura, Senhor. Então, o primeiro princípio, baseado nessa introdução, é que a disciplina ela não é simplesmente uma punição. Esse é o primeiro princípio. A disciplina ela não é simplesmente uma punição. E aí eu acho interessante uma figura que é utilizada no livro, que é a figura de quando um criminoso, isso no contexto dos Estados Unidos, infelizmente, né, que aqui no Brasil não tem, mas quando um assassino ele é preso e ele vai ter a pena capital, né, ele vai ser morto por causa do crime dele. Isso, quando nós estamos tratando, o que ele vai sofrer não é uma disciplina propriamente dita. O que ele vai sofrer é uma punição. Qual é o propósito disso? O propósito não é corrigir ele. Ele vai morrer, né? Mas a punição para esse serve como lição para outras pessoas. Mas esse não é o que a gente está tratando, não é para os outros. A gente está falando para aquele criminoso. Então a punição ela visa uma única coisa, retribuição. Isso é o que busca a punição. Já a disciplina, que pode ter dentro dela a punição, mas ela não é punição por punição, mas ela visa uma correção, um direcionamento.
Enquanto a punição é simplesmente uma retribuição, a disciplina vai fazer com que você saia de uma situação, né, e leve, no caso, os nossos filhos para um objetivo que você quer para a vida deles. E quando a gente aprendeu na aula passada, o objetivo, assim como o nosso, para os nossos filhos, é viver para a glória de Deus, e nós devemos guiar os nossos filhos para esse caminho. Então, quando nós disciplinamos os nossos filhos, tem que ser visando a correção para o caminho de Deus. E um ponto que eu achei interessante, que a gente já levantou na aula passada, inclusive Yuri, Mariana tocaram no assunto, foi que uma das coisas, um dos fatores que tem causado estranheza em relação ao que a Escritura prega, né, é que o magistrado civil ele tem tomado para si, e a sociedade tem cobrado do magistrado civil uma posição de quem disciplina o povo. E a gente viu, né, que isso começa no âmbito familiar, a disciplina é para o âmbito familiar, a disciplina deve ser feita, e que o magistrado civil é como se fosse a última barreira ali para que o mundo ou a sociedade não fique desordenada. Então, qual é o papel do magistrado civil? É o papel de Romanos 13, a espada. Então, o papel do magistrado civil é: a indisciplina está tomando conta do país, ou crime ou estão acontecendo, ele vem com a espada punitiva e pune. Mas o que é que a gente tem outro na sociedade? A gente tem um magistrado civil que não pune e que tenta ser o redentor dessas pessoas que são criminosas. E aí o magistrado civil começou a se arrogar de ser aquele que disciplina, que corrige e que tenta redimir aquela pessoa, quando na verdade isso deveria ser um papel da família e do magistrado civil, o papel de punição. Então, quando acontece isso, acontece o que a gente está vendo. Ele nem pune, nem cobra das famílias e nem ajuda, na verdade, as famílias com relação às disciplinas, e ainda quando fazem lei para que as famílias não disciplinem seus filhos. Vide, por exemplo, aquela lei que botaram o nome, né, de lei da palmada. Então, além de não fazer a parte dele, da punição, ele ainda tenta interferir na família para que a família não faça a parte dela. Então, punição, primeiro princípio, né? Punição não necessariamente vai ser disciplina. Toda disciplina, ela tem um objetivo a ser alcançado, né? Outra figura que é utilizada aqui, e aí eu vou ler isso aqui para vocês, que está na página 45, é o seguinte. Ele diz: você não coloca cada filho numa banheira por um período semelhante de tempo por pensar em direitos iguais. Algumas crianças precisam ficar na banheira por um período menor de tempo e outras precisam de mais, pois estão mais sujas da cabeça aos pés. Dar umas palmadas, disciplinar comportamentos e corrigir atitudes não é punição, mas disciplina, cujo propósito como um todo é tornar possível a chegada a determinado ponto. Não se considere um juiz distribuindo justiça para todos os lados. Tanto a disciplina quanto a punição são boas em seus devidos momentos, mas não são a mesma coisa. Pais, especialmente quando com filhos pequenos, de forma alguma devem pensar em termos de julgamento ou retribuição. O que é que ele está dizendo aqui? Punição tem o seu papel. E ele vai dizer, né? A disciplina e a punição são boas nos momentos corretos, mas são coisas distintas. E que quando a gente vai tratar os nossos filhos, nós devemos pensar dessa forma, né? Ter um objetivo para alcançar e não retribuir um mal que nosso filho realizou e simplesmente nós queremos retribuir aquele mal ao nosso filho. Não deve ser esse o sentimento da disciplina. Então, em primeiro lugar, primeiro princípio, disciplina não é simplesmente punição. Segundo princípio,
certifique-se de disciplinar, não com muitas regras, mas com alguns poucos princípios. Isso está relacionado com aquele outro capítulo lá atrás que a gente viu, falando do ambiente do Éden, onde Adão e Eva, eles tinham um ambiente de muitos sims, mas tinham também uma regra, um princípio: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham também um princípio do não. E aí o que é que a gente tratou? Que a nossa casa deve ter um ambiente parecido. Você deve criar os filhos num ambiente onde eles tenham liberdade para viver, para não ser um ambiente legalista, onde tem muita lei humana e não de Deus, mas que as regras de Deus devem ser obedecidas dentro da casa. Então esse é o princípio. O que ele está dizendo aqui agora é que os pais, eles não devem ser como se fosse uma agência reguladora. Por exemplo, no Estado brasileiro. Não deve ficar colocando num papel lá, lei, um bocado de pontos para os filhos e tornar aquilo ali que o filho nem sabe quais são todas as leis que ele tem que seguir. Não consegue nem decorar, né? Uma Constituição do Brasil, esse tipo de coisa. Não consegue decorar. Então, o que ele está falando é que nós devemos criar os nossos filhos assim como Deus tem feito conosco. Como é que Deus ele faz na instrução dos filhos? Né? Ele tem a lei dele, que é perfeita, que está espalhada por toda a Escritura, mas o que é que ele faz? Ele pega uma passagem feita de Êxodo e resume em 10 mandamentos. Deuteronômio, 10 mandamentos. Chega no Novo Testamento, Jesus Cristo, quando vai falar, quando é inquirido sobre qual é o maior dos mandamentos, ele resume em 2 mandamentos. Então, assim deve ser também os princípios da nossa casa. Um exemplo. Quando a gente fala, quando tem lá no resumo da lei, não matarás. Eu não preciso, dentro de um resumo, falar, não matarás, não tomarás veneno, não assassinarás bebês, não se precipitará de um precipício. Eu não preciso falar isso. Por quê? Qual é o princípio? Não matarás. Então, os nossos filhos, eles devem aprender do princípio à aplicação. Por quê? Porque é assim que se aprende a lei de Deus. Você pega o princípio e aplica nas demais áreas. Então, quando o seu filho quebrar um princípio daqueles, por exemplo, eu tenho os 10 mandamentos da minha casa, e aí você vê o 5º mandamento, por conta de alguma coisa que ele faz sendo quebrado, como é que você vai falar? Não, tem uma lei aqui, não levantar o dedo para sua mãe, um exemplo. Não, o princípio não, como é o princípio do 5º mandamento? Você deve honrar pai e mãe. E aí você aplicar, meu filho, quando você levanta o dedo para sua mãe, você está desonrando a sua mãe. Quando você fala alto com seu pai, você está desonrando seu pai. Então, você deve honrar o seu pai e sua mãe. E aí ele vai aprendendo a aplicar aquela lei. E, inclusive, quando ele, até para a questão de vida espiritual dele, ele não vai ser aquele tipo de cristão que pergunta, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Tem lei para isso? Tem lei para aquilo? Por quê? Porque não aprendeu o princípio e a aplicação dele. Ele simplesmente decora regras. E aí ele vai mais adiante, e é uma coisa parecida com o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, que ele vai dizer que quando a gente cria esse tipo de ambiente na nossa casa, a gente é como se fosse o governo de hoje em dia, onde nós não nos importamos com o benefício do cidadão, mas com o controle do cidadão. Então, o que é que você está acontecendo? É tanta lei, é tanta coisa que você tem que prestar contas ao governo, que ali ele não está pensando no benefício, mas ele está pensando em como lhe controlar. E aí ele vai fazer essa ligação com os pais. Cuidado para que você não esteja fazendo a mesma coisa com seus filhos. Né? Você não está pensando em criar os seus filhos para o bem deles, mas você está criando os seus filhos para ter um controle total sobre eles. E aí o que o autor está dizendo aqui não é que o seu filho não vai ter controle, né? Não é que você deve tratar de forma desordenada, mas que o objetivo seu não deve ser que ele fique um robô.
né? O seu objetivo é com que ele aprenda para viver numa sociedade e aplique aqueles princípios cristãos na vida dele e ele caminhe para a eternidade. Então, o autor segue e aí ele repete, né, em Mateus 22, o resumo dos 10 mandamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. E aí ele faz sobre isso que eu estou falando, né, ele vai dizer o seguinte: se perguntássemos o que o Congresso quer que façamos, teríamos de encher prateleiras e mais prateleiras de regulamentação. Isso porque o governo federal não procura obediência, mas, ao contrário, tenta controlar a vida dos cidadãos. Pais não devem agir dessa forma. Ele até diz assim: é capaz de, enquanto você está na sua casa lendo esse livro, você está descumprindo alguma lei sem saber, né? Então a gente não deve criar esse tipo de ambiente para os nossos filhos. E aí ele volta a falar sobre Adão e Eva e o ambiente perfeito no qual eles viviam, né? Então, se o primeiro princípio era que punição nem sempre é disciplina, o segundo princípio é que nós devemos disciplinar os nossos filhos com regras, né, que se baseiam em princípios. E ele usa uma figura de uma árvore também. Você não deve botar as regras como as folhas das árvores, mas você deve botar as regras da sua casa como as raízes. Tudo provém de lá, e é importante as folhas lá no final, mas ele tem que aprender de onde flui essas aplicações. O terceiro princípio que ele vai tratar o princípio ao disciplinar, fique calmo. Esse é um princípio que eu acho que é um dos maiores desafios para os pais, né? É quando o seu filho, você nota que ele está fazendo alguma coisa de propósito, por teimosia, e aí o princípio é que você deve ficar calmo ao aplicar a disciplina. E isso, assim, eu estou com uma criança de 1 ano e 3 meses, e noto quando ela faz querendo afrontar. Eu fico imaginando depois, quando os filhos vão crescendo, que sabe falar, né? Que sabe fazer tipo, o que acontece? Porque você vê, olha para você, sabe que está fazendo errado, mas aí às vezes o cara não uma ordem e corre para descumprir, né? Então assim, tá lá desde o início. E isso, se a gente não vai tratando o passo da vida, nós vemos aí o que a gente está vendo numa geração onde não existe regras, né? Onde não existe regras, que aí é o ponto lá que tratamos da licenciosidade, né? Então, fique calmo. Aí eu quero que vocês abram comigo Gálatas, capítulo 6. Versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigem com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Irmãos, se alguém for surpreendido em falta, vós que sois espirituais, corriges com espírito de brandura. Isso aqui é uma aplicação direta a como nós vamos corrigir com relação ao corpo de Cristo, né? Aos irmãos da igreja, aquilo que acontece, você tem que agir, ou seja, você não pode fazer vista grossa, você deve procurar o irmão e corrigi-los, mas com espírito de brandura. Porém, se nós entendemos que nós devemos fazer isso com o corpo da igreja, e nós entendemos que os nossos filhos são membros da igreja, a aplicação natural é que nós também seguimos as ordens de Deus em corrigir os nossos filhos com espírito de brandura. Então, uma das coisas que vai ser tratada aqui sobre esse espírito de brandura que nós devemos tratar é que muitas vezes existem 2 extremos de tratar. Ou você está indignado por aquilo que seu filho está fazendo e você é tomado de raiva para disciplinar. E aí ele está dizendo aqui, olhe,
Nós somos pecadores, mas você deve lembrar do princípio. Então, respire fundo e veja, para quando você for disciplinar, você não haja de acordo com a mesma rebeldia do seu filho. Para que ele não aprenda, dentro da disciplina, a ser rebelde. Então, espírito de brandura. E ao mesmo tempo ele vai dizer, tem aquela situação onde você está no seu conforto, está lá, você de repente está sentado no sofá, vendo algum documentário, prestando atenção naquilo ali, e o seu filho começa a fazer começa a brigar com a mãe ou com o pai, e você está ali sentado naquele sofá. Você também se omitir e pensar, não estou querendo fazer isso hoje, vai resolver lá, eu vou ficar aqui na minha, né? Eu estou tranquilo, eu não vou me estressar com isso. E ele vai dizer, quando você está com vontade de disciplinar, se segure para ser calmo, e quando você não está com vontade de se disciplinar, se levante da cadeira e vá disciplinar o seu filho. Por quê? Porque a ordem não é simplesmente ser brando, a ordem é também que você deve ir corrigir. Então, fique calmo e corrija o seu filho. E com isso, meus irmãos, o que está sendo tratado aqui é para a gente entender o que é certo e para que nossos filhos aprendam a aplicação correta da disciplina. E que quando a gente haja não de acordo com um princípio desse, nós devemos sim reconhecer que agimos de forma contrária à Escritura e nos arrepender. Apesar de saber que muitas vezes a gente acaba caindo nesse problema. Diogo. A distinção, na verdade, é o seguinte: a disciplina ela está entranhada com punição. Mas você simplesmente punir não quer dizer que você está disciplinando, entendeu? Por exemplo, uma pessoa fez alguma coisa errada aí, sei lá. Deixa eu pensar aí. Um assaltante. Você bate nele para retribuir o que ele fez e você não ensinou e você não fez isso querendo com que seu filho fosse levado a um ponto de arrependimento e para o caminho correto do Senhor. Você fez isso simplesmente porque ele afrontou e você faz isso com mágoa no coração e faz aquela punição. Não tem propósito. O propósito é simplesmente retribuir. Isso é punição somente. Agora, a punição somente, ela gera, por exemplo, o Estado. Por que o Estado tem que punir? Porque aquilo gera, dentro de um contexto social, você vai gerar ensino para as pessoas. Se fizer isso, morre. Se fizer isso, é punido. Mas o Estado em si, ele não está querendo, com a punição, corrigir e colocar no caminho correto aquelas pessoas. Não deveria ser simplesmente punir. Né? E o papel da família é fazer essa disciplina. Então, basicamente é isso. Disciplina pode ter punição? Sim. Muitas vezes deve ter a punição, mas ela é com um propósito. Não é simplesmente retribuição. Suzana. Perfeito.
Exatamente, que é que é o propósito final da disciplina, né? Eu estou procurando um texto aqui, acho que é em Efésios 6. Perfeito, perfeito. Que o autor, ele inclusive, o Diácono, ele usa uma figura dessa. Ele diz assim: o cara que está no corredor da morte, ele pode escutar a palavra de Deus e se arrepender? Pode. Deus pode ser bondoso e misericordioso com ele e, no último instante ali, ele se converter. Aí a pessoa lembra de quem? Do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, quando escutou a palavra do Senhor, se arrependeu e reconheceu Cristo como Senhor, né? E o que é que Cristo disse? Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Então, a punição que o ladrão estava sofrendo, de estar lá na cruz, criou uma circunstância onde ele estava lá com Jesus Cristo e, pela providência de Deus, Deus usou aquele momento para que ele se arrependesse. Mas o propósito da punição dele não era esse. Era retribuição. Então a gente, quando vai tratar os nossos filhos, pode ser que simplesmente com a nossa retribuição de raiva, né, e tudo, ele perceba aquilo que ele fez de errado e se arrependa. Mas a gente, o nosso coração, apesar de ter gerado uma consequência que, pela providência de Deus, foi boa para os nossos filhos, não deixa de ser mal. Entendeu? Então é esse sentimento que diferencia aquele que quer simplesmente punir daquele que quer disciplinar o filho. Está no formato com que você faz e no princípio que você faz. Se o princípio que você vai disciplinar o seu filho é sempre o seu orgulho, então você está muito mais como alguém punitivo do que alguém disciplinador. Agora, se o princípio é fazer a vontade de Deus, você está agindo de forma bíblica ao disciplinar o seu filho. Tá? Isso, que é o que ele falou da banheira, né? Depende da idade, depende de como a criança é, o pai vai ter que saber qual é o tipo de forma que vai tratar, né? É o que ele fala no livro, né? Punição também é bom em determinados momentos, né? Senão a gente não tinha o formato bíblico, por exemplo, de pena capital. Pena capital é uma punição. O cara não vai poder ser corrigido, não. Morreu. Acabou-se, né? Morreu. Ele não vai ser corrigido, né? Mas pelo menos ele não vai fazer a mesma coisa de novo. Isso a gente tem certeza, né? Vamos lá. O texto de Efésios que eu estava procurando aqui. É melhor, depois eu procuro aqui, me fugiu o texto, mas é justamente sobre o que Suzana estava falando, sobre disciplina. Quando a gente escuta disciplina, geralmente a gente se apega ao aspecto negativo da disciplina. Mas quando a palavra vai falar dos pais disciplinar os filhos, verdadeiramente, muitas vezes ele está falando da vara, mas também, diante do termo grego que é utilizado para a palavra disciplina, está relacionado ao ensino. Então, quando a gente vai para a faculdade, né, a gente costuma chamar as cadeiras de quê? Disciplinas, né? Então, é porque tem uma variação no termo que a disciplina ela está dentro desse contexto, do aspecto de você usar a vara, mas também tem que ter o aspecto do ensino, né? Efésios 6:1, é Efésios 6 mesmo, deixa eu ver. Filhos, obedecei aos vossos pais, nosso Senhor, pois isto é justo. Isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a iras, mas criá-los na disciplina e na demonstração. Perfeito, Joré, é exatamente esse texto.
Criai o nosso filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando ele está falando de criação de disciplina na admoestação do Senhor, ele está falando do contexto completo. É no ensino de Cristo e, dentro desse ensino de Cristo, o uso da vara. Né? Então, vamos lá. E o último princípio que ele vai tratar, para nós encerrarmos hoje, é um termo que, aparentemente, para o mundo, é muito contraditório. Né? Mas disciplina, o princípio é: quem disciplina tem amor ao seu filho. Então, o quarto princípio: disciplina é amor. Aí eu peço que vocês abram comigo em Hebreus 12, que fala muito sobre a disciplina. Hebreus 12, versículo 6. Não, vou ler a partir do versículo 4, tá? Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. E agora o versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha só, nós temos a Escritura toda falando que Deus é bom, um Pai bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus ele é perfeito nas suas atitudes, que Deus ele é o todo sábio. E o nosso Deus está dizendo o quê? Que porque o Senhor corrige a quem ama. Então, se o Senhor ama, ele corrige. E ainda mais ele acrescenta, né? E açoita todo filho a quem recebe. E aí, mais para frente, eu acho que é no versículo 8. Isso. Porém, né, mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos, e não filhos. Então, o que Deus está dizendo aqui é: a disciplina é prova de amor que você tem para os seus filhos. A disciplina é prova de amor que vocês têm para os nossos filhos. Em Provérbios 13, 24, diz o seguinte: o que retém a vara aborrece ao seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. O que retém a vara odeia, né? A palavra aborrece seu filho aqui é: o que segura a vara odeia o seu filho. Então, enquanto o mundo fica falando aí para os quatro cantos que aquele que ama seu filho não disciplina, a palavra do Senhor está dizendo o contrário. Se você não disciplina seu filho, isso é uma prova de ódio e não de amor. Então, os princípios: em primeiro lugar, nem toda punição é disciplina, né? Disciplina não é simplesmente punição. Segundo lugar, quem lembra? Pode ser não precisa ser decorado, não. Pode ser Juarez. Vai salvar a turma, né? Então, sem ordem, vamos lá. Quais são os princípios? Sem ordem. Rapaz, estou ruim, viu? O princípio lá, vamos lá. O primeiro lugar, vamos lembrar. Primeiro lugar, disciplina não é simplesmente punição. Pode existir punição dentro da disciplina, que é o que a gente tratou da vara, que está dentro da disciplina e a demonstração. A gente viu também o quê? Que disciplina é amor. Né? E quem não disciplina o seu filho, na verdade, tem ódio do seu filho. A gente leu Gálatas para falar sobre o quê? Quando a gente leu Gálatas, para falar sobre o quê? Que a gente deve fazer isso de forma branda, com espírito de brandura. Então, o terceiro princípio foi manter a calma na hora da disciplina, e que você misturou ali.
manter a calma na hora da disciplina. O segundo princípio foi ter poucas regras e sim princípios na sua casa para as aplicações do ensino. Né? Então foram os 4. Na ordem, para vocês não esquecerem a ordem. Nem toda punição é disciplina. Princípios e não um manual de regras gigantesco na sua casa, por base nos princípios. Terceiro lugar, manter a calma na hora de disciplinar os filhos, né, e saber que é responsabilidade sua, mesmo quando você não quer. Né? E, em quarto lugar, que disciplina é amor, e quem não disciplina seu filho, na verdade, tem demonstrado ódio. Tá certo? São 12h20. Né? A gente começou um pouco mais tarde, mas a meta era 12h15, mas passar 5 minutos eu acho que é uma vitória para mim. Tá certo? Vamos orar. Eu vou pedir para que o diácono Jefferson ore, finalizando, por favor.